E vamos lá para mais um vídeo para falar aqui de bancos, especificamente o Bradescão, que segue aí numa queda forte. Mas me fala aí se você está comprando Bradesco, se você já comprou no passado, vendeu, o que você está fazendo aí com as ações do banco. Mas se a resposta é sim, se você está comprado e está comprando mais, então você precisa começar a olhar para alguns pontos a partir de agora. E no decorrer do vídeo eu vou dar uma pincelada aí nos demais bancos também, porque dentro de uma análise são nomes a se considerar, né? Os concorrentes diretos aí do Bradesco, como Itaú, né? O Banco do Brasil também. Enfim, eu posso até listar outros nomes no decorrer do vídeo. Mas vamos lá. Sobre o Bradesco, dividendos é um dos pontos, obviamente, a se analisar, a se considerar, porém sem cometer erros, tá? Vamos lá. Ó. Nesse preço, o yield ele é interessante. Você pode conseguir aí talvez, né, um yield acima da média, inclusive. Porém, eu sempre alerto aqui da pegadinha para o iniciante. O yield subiu, não foi porque o lucro aumentou, tá? Muito pelo contrário, o lucro do Bradesco caiu. O yield subiu porque a cotação caiu. Foi uma queda aí de mais de 50% por causa da queda de lucros. E isso não necessariamente é oportunidade. Se você está investindo em Bradesco só por isso aqui, isolado, olhando para dividend yield, você está investindo errado. Até porque basta você olhar para outros bancos, Itaú e Banco do Brasil, por exemplo, né, onde o yield é semelhante ao do Bradesco, ou até maior do que Bradesco, como é o caso aí do Banco do Brasil, onde são casos em que o yield subiu porque o lucro aumentou. É só um detalhe, vamos seguir aqui com a nossa análise e lá na frente nós já teremos mais informações mais fundamentadas aí para decidir baseado em fatos. É isso que a gente sempre tem que buscar. Mas ainda sobre o tema dividendos, só para encerrar aqui, né, o banco anunciou um novo provento recentemente, que ainda está com a data com aberta. O pagamento vai ser no dia 31 de janeiro de 2025 ainda, mas os valores já são conhecidos, na casa aí de 30 centavos por ação ordinária e 33 centavos por ação preferencial. Data com até o dia 17 deste mês de junho agora. E dito isso, agora para a gente começar aqui a nossa análise, vamos só dar uma olhada no consenso dos analistas. Veja que na visão deles, a recomendação é de compra. Bradesco não é uma tese tão óbvia assim, a gente vai entender no decorrer aqui do vídeo, mas as recomendações são de manter ou de comprar. E com isso você que vai seguir acreditando na retomada do Bradesco, é seguir de olho, por exemplo, na carteira de crédito do banco, talvez é o ponto principal. No outro vídeo que eu falei sobre Bradesco, eu falei sobre a estratégia que o banco está adotando. Hoje eu vou falar mais sobre os envolvidos aí nessa estratégia, vamos dizer assim, tá? Mas só recapitulando aqui sobre a estratégia, é ser conservador na concessão de crédito. Mesmo que isso custe ali para o banco a perda de spreads, é isso que o banco está fazendo e é isso que está acontecendo com o banco. Ele vem perdendo receita de juros, é o dado ruim, mas vem na outra ponta reduzindo a inadimplência, que é o principal objetivo. É isso que o banco está focado. E entendido isso, vamos aqui para os envolvidos nesse processo, que são os tomadores de crédito, especificamente pessoas físicas e jurídicas. Então olha só, o ponto de atenção que você, investidor de Bradesco, deve seguir de olho a partir de agora, daqui para frente, são as pessoas físicas principalmente, tá? Que correspondem aí a 41,9% de toda a carteira do banco. E é onde concentra boa parte dos inadimplentes, tá? A carteira de micro e pequenas empresas é mais alto, esse índice de inadimplência, porém essa carteira é menor. Mas voltando aqui na composição consolidada da carteira, a gente pode dizer que 60% dessa carteira consolidada é sensível à inadimplência mais elevada, vamos dizer assim, num primeiro momento. Mas destrinchando ali os negócios, a gente vai ver que não é tanto assim também, tá? Vamos com calma, olha só. Vendo linhas específicas, a gente tem aí duas linhas estratégicas do lado da segurança e duas linhas de alto risco, vamos chamar assim, né? Começando aqui com a parte da segurança, que é mais importante. Crédito consignado e crédito imobiliário. Talvez são essas duas. Veja que na comparação anual teve até uma evolução, né? E são linhas aí de baixo risco em que o banco deve seguir buscando aumentar, deve seguir trabalhando em cima disso. O consignado é descontado no pagamento, não tem risco de inadimplência, assim como o financiamento imobiliário, né, que tem ali a garantia do imóvel. Esse é o dado positivo, é que como vocês podem ver aí, em relação ao total da carteira de pessoas físicas, são as linhas mais relevantes. Porém, do lado negativo, a gente tem aí cartão de crédito e crédito pessoal, que é a parte onde a inadimplência é altíssima.
e não tem garantia. Essa é a parte que o banco tem que se policiar mais do que nunca daqui para frente, para a vaca não ir para o brejo de novo. É a linha mais arriscada. E aí na parte de pessoas jurídicas, agora a segunda parte aqui da carteira, vamos chamar assim, a gente tem as grandes empresas que têm também uma inadimplência baixa, é um ponto positivo também, e a gente tem aqui nesse bolo todo aí, né, de pessoa jurídica, a parte de pequenas e médias empresas, que como a gente viu, a inadimplência também é altíssima. É outro ponto de atenção, mas de modo geral aqui olhando para a carteira do banco, a gente observa que cresceu e a inadimplência caiu bastante e consequentemente o lucro aumentou. Olha só nessa tela aqui agora onde eu estou mostrando comparativamente ao trimestre passado, tá? Talvez é o cenário de comparação mais adequado nesse momento, onde a gente consegue ver o resultado do trabalho que o banco vem fazendo. Olha só, se você olhar aqui para a margem financeira e receitas de modo geral, ainda está aquém do Bradescão do passado, tá ruim. Mas o trabalho que vem sendo feito já nos mostra uma queda importantíssima, né, de 25,8% na inadimplência e também uma queda de 10,5% nas despesas operacionais. Então o banco está literalmente arrumando a casa mesmo. Percebam que o que fez o banco melhorar o lucro em mais de 46% em relação ao trimestre passado não foram as receitas, ou seja, o que interessa mesmo para o banco ainda não está dando resultado, mas sim a redução de custos, tanto com provisões quanto despesas operacionais. Provisão é o dinheiro para cobrir o prejuízo dos inadimplentes, então quanto menor, melhor, como a gente viu, teve uma redução significativa, enquanto as despesas operacionais é a parte responsável ali pelo funcionamento do banco, onde não pode ser permitido ali os chamados gargalos, né? Se você quiser dar uma esmiuçada a mais, tem aqui no release do banco, na página 39, vou até deixar o link na descrição para você baixar, para você dar uma lida aí, mas veja que tem um pouco aqui da estrutura do banco, né? E as linhas principais que vêm sendo enxugadas, vamos dizer assim. Então o banco ele reduziu pontos de atendimento, unidades de negócio, máquinas de autoatendimento, funcionários, ou seja, tudo que tem um alto custo para manter operando, o banco está identificando os gargalos e cortando. É uma mudança interna bastante relevante que o banco está fazendo para poder dar a volta por cima. Então aqui nós já temos um ponto aí da tese para quem comprou Banco Bradesco ou está comprado nas ações do banco. E é justamente acompanhar essa mudança estrutural. O ponto de atenção é em relação aos rumos da economia, e aí é como eu já falei aqui antes, né? Se os juros voltarem a subir e a economia patinar mais, vai ficar complicado, porque o banco vai ser pego no contrapé com receita de juros caindo e inadimplência podendo voltar a subir. Não é isso que o banco quer. E aqui nas primeiras páginas do release do Banco Bradesco, na mensagem aqui da administração, eles deixam claro que estão bem pé no chão em relação a isso, tá? Quanto à retomada do banco. É até importante isso aqui, acho até positivo o banco deixar as claras ali para o investidor que é preciso ter paciência. E aí eles dizem assim, ó, os benefícios do plano estratégico serão vistos em nossos resultados operacionais parcialmente em 2024. Essa melhora operacional virá em maior escala a partir de 2025. Então o Bradesco, para quem vai seguir comprado, é tese de paciência, sabendo que se a economia não andar, ele vai voltar a derrapar ou no mínimo não vai decolar. E aí eu volto aqui na percepção dos analistas para tentar explicar um pouco do porquê eles podem estar vislumbrando esse cenário otimista, vamos considerar dessa forma, já que as recomendações são de compra. Então quem está recomendando manter as ações, acho que é dentro do que eu falei aqui. O banco pode sim retomar a níveis adequados aí de lucro, então a recomendação de manter, no meu entendimento, é para o investidor previdenciário, por exemplo, de longo prazo, que já está comprado no ativo, nem é de hoje. O racional que a gente pode ter aqui para o Bradesco, imaginando que tudo dê certo daqui para frente e ainda sendo conservador, a gente pode pensar mais ou menos assim, ó. Ele lucrou nesse trimestre 4,2 bilhões. Como a gente viu, ele arrumou muito aí já a casa, né? Tem muita coisa já encaminhada em relação a enxugar a parte operacional. Então daqui para frente não justifica o Bradesco lucrar menos que isso nos trimestres à frente. E aí, nesse sentido, se a gente pensar nesse lucro aí para 2024 por trimestre, ele pode sim bater um lucro ali no final do ano na casa dos 17 a 18 bilhões, talvez até um pouquinho mais a depender aí da evolução desse trabalho que tem sido feito. Ou seja,
já é bem superior ao terrível ano de 2023 que a gente viu lucros pífios aí do banco, né? E aí, pensando em 2025, com a casa já arrumada operacionalmente falando, esse lucro pode sim bater os lucros aí de 2022, talvez 2021, né, que foi aí de mais de 23 bilhões, pensando para 2025, um lucro talvez superior a isso, imaginando um cenário favorável onde tudo dê certo para o banco. Mas só considerando o cenário de 2024, se caso ele entregar um lucro ali acima dos 17 bilhões, por exemplo, só isso, em tese, já implica em valorização da cotação, ou pelo menos deveria, né? O grande ponto aí que está travando as ações hoje, na minha opinião, é mais o risco, né, que o mercado está enxergando em relação ao cenário econômico, que deixa essa volta por cima do Bradesco mais desafiadora, mais incerta, porque se a economia desandar, vai dar ruim para o Bradesco, mais do que até para os demais bancos, tá? E é aí que a tese se confunde um pouco, né, e coloca em dúvida aí se é uma tese melhor do que Banco do Brasil ou Itaú, por exemplo, porque no curto prazo as cotações elas andam no movimento muito parecido, né? São ações muito correlacionadas, mas no horizonte de longo prazo, onde aconteceu ali alguns eventos que são fatos, né, que impactaram no resultado desses bancos, é visível que o mercado hoje enxerga um risco muito maior para o Bradesco. E esse risco ele só será minimizado se o cenário econômico melhorar. Mas se melhorar, não será só para o Bradesco que vai melhorar, vai ser para todos os bancos. E é o ponto que tem que fazer você refletir. Quem quer comprar Bradesco agora teria que se perguntar, né, será mesmo que é a opção óbvia nesse momento em relação aos bancos? Será que é Bradesco? Por isso que eu acho que para quem está posicionado já no banco há mais tempo, é manter as ações, simplesmente isso. Mas para quem está fora hoje de Bradesco, eu acho que ainda tem nomes melhores aí no mercado para olhar, na minha opinião. E dito isso, antes da gente encerrar o vídeo de hoje, para quem é sócio de Bradesco ainda, se caso a coisa melhorar, tem também a possível volta das bonificações, tá? Não deixa de ser um chamariz também. Geralmente o banco tem bonificado em 10%, sempre foi em abril aí, né, com as Datacom para bonificação. Esse ano não teve, mas dado aí a expectativa, né, de melhora dos resultados, pensando em 2025, pode ser que as bonificações voltem, né? Quem sabe ano que vem. Talvez esse ponto até reforce a recomendação de manter as ações aí por parte da maioria dos analistas. E aí, de novo repetindo, olhando pela ótica de quem já está posicionado. É um ponto a se considerar, seguir comprado nas ações. Então, assim, daqui para frente, eu acho que é monitorar cenário econômico. Obviamente, você que está comprado, né, depende disso. O Bradesco depende disso mais ainda. E, consequentemente, você vai vislumbrar melhores dividendos, talvez uma valorização até das ações, pensando lá em 2025, e quem sabe junto a isso até bonificações chegando ano que vem novamente. Já para quem está querendo comprar agora, é não deixar de olhar outros nomes no setor, outros bancos para analisar, tá? Não vá me cometer o erro de fazer isso aqui, ó. Tem muita gente fazendo isso, olhando só PVP. Isso não faz sentido. Bradesco não está barato em relação ao que ele entrega de lucro comparado a outros bancos. Atenção, o Bradesco está barato comparado às suas métricas próprias e históricas. Mas dentro de uma análise, se você desconsidera os outros players, você está apenas com um viés de confirmação, você está buscando um viés de confirmação. E isso não pode dentro de uma decisão de investimento. Você precisa considerar os demais nomes, os demais modelos de negócio semelhante ao Bradesco. E aí, olhando para esses modelos de negócio, a gente tem outros nomes que pressionam também bastante o negócio do Bradesco, tá? Além aí do Banco Itaú e Banco do Brasil. A gente tem, por exemplo, né, os digitais, como um BTG, como o próprio Nubank também, né, o Banco Inter, são negócios muito mais enxutos aí do que um bancão tradicional, até mesmo com uma escala, né, um poder de escala maior, e que pode sim ganhar mercado aí do Bradesco e até dos demais bancos. Por isso, não se precipite na hora de fazer a sua análise e nunca faça uma análise isolada dentro de um setor que é até bem pulverizado, tá? Tem muita empresa aí no setor financeiro. Então, por hoje, foi isso, mais um pouco aí sobre os bancos, especificamente sobre o Bradesco. Se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.